Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hein? Estou aqui mais uma vez, né? Pra gente ter uma aula não presencial, né? Sim? E eu gostaria que vocês pegassem a apostila que nós começamos na aula passada, que hoje nós vamos falar sobre ângulos, certo? Na semana passada nós falamos sobre semi-retas, né? Retas, e hoje nós vamos falar sobre ângulos. O que é ângulos? Pega a apostila de vocês, aqui eu só fiz um resumo, e pega a apostila de vocês aí. Ângulos são duas semi-retas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em grau. Grau é a bolinha, ou em radiano, RAD, de acordo com o sistema internacional. Grau, a gente sabe que é isso aqui, ó, certo? E radiano é esse aqui, mas a radiano é depois que vocês vão ver sobre radiano, tá, pessoal? Mas eles trabalham também com radiano. Existem os tipos de ângulos para vocês trabalharem com ele. E as medidas são classificados em quê? Agudo, reto, obtuso e raso. São 4 tipos de ângulo, certo? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, vão abrir aí rapidinho, vamos ver quais são, como é que se identifica esse ângulo. Olha, aqui são os tipos de ângulos. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Esses são os 4 tipos de ângulos que nós temos no ângulo. E como é que vocês vão identificar o que é reto, o que é obtuso? Então, abram a apostila de vocês que eu coloquei, ó, ângulo agudo. Ângulo agudo é quando você mede menos de que 90 graus. Como assim menos de que 90 graus? 85, 75, 70, 60, 40, 30, 20, de 0 a 89. Ele é um ângulo agudo, certo? Então, como é que vocês vão identificar? Acaba que eu vou explicar a vocês como é que vocês vão medir para saber qual é o valor desse ângulo, certo? Então, nesse caso aqui, o ângulo é de 40 graus. E aqui, ele disse que ângulo, ele tem a medida da origem. A origem que ele fala é essa aqui, ó, certo? Que se chama vértice. E esses vértices, ele tem duas semi-retas. A semi-reta é essa e essa, certo, pessoal? Então, quando fala em ângulo, ele trabalha com o vértice e as duas semi-retas. E o ângulo é o que está aqui no meio. Por isso que ele é 40 graus, certo? Então, ele se chama o ângulo agudo. Ângulo reto é quando ele mede o mesmo valor de 90 graus. É quando ele é igual a 90 graus, certo? 90 graus igualzinho. Como é que eu vou saber que ele é 90 graus? Ou vocês pegam o ângulo, ou vocês observam isso, pegam o transferidor, que eu vou mostrar a vocês o que é transferidor, e medem o tamanho do ângulo, certo? Ou vocês observam esse retângulozinho que fica no ângulo. Então, se esse retângulozinho tiver dessa mesma forma que eu estou desenhando, ele é de 90 graus. Se vocês não tiverem, vocês pegam o transferidor e medem, viu, gente? Então, esse ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Vamos para o terceiro. Ângulo obtuso é o quê? Mede mais do que 90 graus e menos que de 180. Ele é mais de 90 graus e menos de 180. Ele não pode passar de 180. Então, se ele é mais de 90, vai ser 91, 92, até 100 e quanto? 79. Mas mais de 180 não pode. Tá bom? Então, esse se chama obtuso. O vértice dele fica aqui, ó. E aqui são as duas semi-retas que nós vimos no começo.
tá, pessoal? Então, esse ângulo é de 145 graus. Vamos para o último ângulo que está na apostila. Vamos abrindo a apostila aí para vocês observarem, certo? O último ângulo, ele se chama ângulo raso. O ângulo raso também é conhecido como meia volta, mede 180 graus. Como assim meia volta? Você tem um círculo, né? Então, se você tem um círculozinho, que é um dos transferidores que vocês têm, e a meia volta dele é 180 graus, certo? Aí, aqui, como medir os ângulos, professora? Eu coloquei aqui também na apostila de vocês. Mas, eu vou mostrar a vocês o que vai precisar para medir o ângulo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama transferidor. Se vocês não tiverem, viu? É bom ter esse transferidorzinho. Então, como é que você mede o transferidor? Para você ter, ele tem esse de 180 graus e tem o todo redondinho de 360 graus. Para você medir cada ângulozinho desse, vocês precisam saber onde fica a base dele. A base dele é aqui no meio, tá vendo? Olha, onde fica o zerinho. Então, esse zerinho é a base dele. Desse zero para cá, vai até 180. Desse zero até no meio, fica 90. Observe que ele tem vários numerozinhos explicando a vocês. Então, para vocês medirem o ângulo, por exemplo, vamos medir esse aqui, de 145. Vocês vão pegar essa retinha que tem aqui, ó, de zero, e vão colocar no vértice. Tá vendo? Ó, dessa mesma forma que Tia está fazendo, certo? Quando vocês colocarem no vértice, vocês vão observar que essa retazinha está sendo o quê? Ligada a 140 graus e 145. Então, ele ficou nessa forma aqui, ó, de 145. Certo, pessoal? Então, qualquer ângulo que vocês forem, tem que precisar desse transferidor. Então, aqui explico, ó, como medir os ângulos. Primeiro, colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo. Foi o que eu fiz. O centro da base é isso aqui, certo? Então, esse centro da base vai ficar em cima do vértice do ângulo. Aí vocês vão observar nos ângulozinhos que estão aqui, ó. Tá bom? Segundo, colocar o ponto que indica o zero, foi o que eu expliquei, ó, do transferidor em um dos lados do ângulo. Então, vocês vão pegar esse pontinho e colocar um dos lados do ângulo para saber qual é o ângulo, certo? Por último, o outro lado do ângulo apontará para a sua medida certa. Então, vamos lá, ó. Aqui é de 90 graus, então eu vou pegar o vérticezinho, o ponto que está no zero, e colocar aqui, ó, bem no meio. Tá vendo que ele está dando 90 graus? Tá? Ele está no meio, tá vendo, pessoal? Está no meio do tracinho. Esse traço que eu fiz está no meio, então ele é 90 graus. Se eu quiser o de 180, veja que ele fica o mesmo tamanho do transferidor. Esse transferidor, ele mede 180 graus. Se eu quiser 360, eu procuro outro transferidor que é de 360 graus. Certo, gente? Se eu quiser outro tipo de ângulo menor que esse, sempre o zerinho vai ficar no vértice do ângulo. Então, esse númerozinho aqui vai ser 40 graus. Viu, gente? Aqui, ó, 40 graus. Certo? Então, vai precisar desse transferidor para vocês fazerem a atividade. Beleza, pessoal? Então, olha, a aula de hoje é só sobre isso, sobre ângulo. E eu vou postar essa videoaula e atividade. Eu gostaria que vocês guardassem
atividade, porque na próxima aula eu vou precisar, como eu estou falando com vocês, certo? Guarde, respondam tudo direitinho que tia vai precisar, tá? Cheiro, até a próxima aula.